Sloncha! Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos Super aqui bem. diretamente com Joymar Menezes. Onde que você está, Joy? Conta pra gente mais um destino da sua Eu, aventura. eu estou numa cidade que eu vim para cá há muitos anos, mas eu não tinha ideia que era tudo isso hoje, que se chama Dublin, The Dubliners, de James Joyce. Dublin, estou em Dublin agora. Massa, E, muito assim, bom. tentando entender, pessoal, primeiro, por que que é o segundo melhor país do mundo para se viver, depois da, você sabe, da Noruega, né, junto com a Suíça, e eu já fui muito para a Suíça, então posso falar para vocês, estou tentando decifrar, Doriel, como que a Suíça e a Irlanda conversam, porque eles são tão diferentes, mas Muito diferente, né? tão diferentes. Meu Deus do céu. E eu que acabei de sair de Berlim, aí eu chego aqui, chego com a máscara, a menina no hotel falou assim: por que você está usando isso? É E uma em infraestrutura Berlim, totalmente se eu diferente. não uso máscara, eu tomo uma porrada, entendeu? Assim, tipo assim, já vai dar. Meu, mas é um terrorismo em Berlim. E aqui a menina falou assim: não, não precisa usar máscara aqui. Eu falei, em lugar fechado, em transporte público, eu falei assim: não, não precisa mais, não, tá tudo É. certo. Falei, Isso pá, porque, Joy, caraca. o nível de vacinação em Dublin ele está bastante alto e tem bastante estudos falando sobre isso, né? A relação entre a vacinação, a internação, a demografia das pessoas, né? Porque Uhum. você deve ter percebido, né? Dublin tem uma população mais velha, apesar de ser uma Mais capital, então velha. ter uma concentração maior de pessoas Ah, e ter várias pessoas de todas as idades, nacionalidades, todas, enfim. Mas todas. a população na Irlanda, que é mais velha, né, terceira idade, enfim, melhor idade, Uhum, eles já se vacinaram desde o comecinho. A Irlanda foi um dos países que teve uhum. esse movimento, mas só para atualizar todo mundo que está ouvindo a gente, eu também morei em Dublin, fiquei aí de 2016 a 2018. Onde você morou aqui? Conta para as pessoas, onde que você morou aqui? Eu Eu tô morei num bairro, pessoal. basicamente no Não, não, centro. não. Para de falar, eu vou falar. Eu tô num bairro chamado, me corrija, Rotunda, é isso? Rotunda, Rotunda, isso Rotunda. Ah, mesmo. um bairro chamado Rotunda. Pessoal, prepare o bolso, viu? Porque se Berlim é uma cidade cara, Dublin é uma cidade duas vezes mais cara. Vai ouvindo. É, é uma Vai ouvindo. ilha, né? É uma ilha, então tudo é muito mais caro a Caro. questão de casa. É. Mas eu vou te falar uma coisa. Aí no centro, principalmente onde você está bem, bem, bem no centrinho. Ó, gente, eu tenho até aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, um mapa do centro de Dublin. Então eu sempre, todos os dias eu vejo, eu olho, eu lembro. E Rotunda é bem o coração do centro, né? Tá Uhum, localizado ali na parte norte, né, da cidade. No bairro de uhum, D1, Dublin 1. Então, para quem se interessa por Dublin, quer ir para Dublin, os bairros eles são divididos por números. Os ímpares são uhum. ao norte do rio Liffey e os pares são ao sul. A Rotunda está bem ali na Parnell Street e na O'Connell, que é assim. Um dia eu É. falei isso para um amigo francês, eu quase levei um soco na cara, mas depois eu não tinha ido para Paris ainda, Uhum. depois eu entendi. Eu comparei a O'Connell com a Champs-Élysées. Eu falei, aqui é a Champs-Élysées deles. Ele olhou pra minha cara e fez assim: oi, erro de principiante. Não, o que a gente compararia com Não a, com é. a Champs-Élysées seriam outras ruas ali na região, mais para o sul, perto de St. Stephen's Green. Hum. Tem umas ruas mais de comércio. A O'Connell é principal, mas ela é muito pequenininha. Ela é um quarteirão da Champs-Élysées. Não dá nada disso. Então, e só te cortando, quando eu vim para cá, né? E assim, porque eu acabei de falar, né? Saí de Berlim, então eu falei assim: vou chegar lá, o segundo melhor país do mundo, vai ter um avião do Jetsons para me levar até o centro. Não tem, Não viu? tem. Não tem avião do Jetsons, tá? É um ônibus que a gente pega, que é simpático, o motorista ele usa óculos escuros e Sim. vai encantando. É uma felicidade. Você fala, de onde vem isso? Da bebida. Eles bebem Eles muito. bebem demais. Eles. Até a gente estava falando antes, né, Joy? Você me pediu algumas dicas, mas o fato de você não beber, eu falei, diminui, gente, para quem não bebe, diminui 70% do que fazer em Dublin, Nossa, porque é o só pessoal da pub. empresa, É o só pessoal da pub. empresa, eu amo fazer vídeo com o Duri. O Duri é muito legal, não é, pessoal? Nossa, eu amo o Duri. Olha só, eu falei pro Duri assim, então, me ajuda depois com o roteiro aqui, que eu tô trabalhando, mas eu também vou ter um tempo para conhecer coisas. Aí eu falei assim, mas considera que eu não bebo. Aí ele falou assim, 70% a menos. Porque, meu, aqui tá cheio de pub tradicional, Cada lindíssimo. esquina. Não, é legal. A dica que eu dou, mesmo para quem não bebe, é o seguinte:
vá aos pubs por uma questão cultural. Porque no pub é onde eles vão, tanto no Reino Unido quanto aí, é onde eles vão para socializar. Pub, na verdade, ele vem dessa área, né? Public place. Porque, um pouquinho de Isso. É bom que história. as pessoas saibam. Public place. É Antigamente, public. o Reino Unido e a Irlanda são países muito frios, antigamente as pessoas não, e mesmo hoje em dia, né, não tinham muitas atividades Uhum. fora. E a parte do inverno escurece muito rápido. Então, por volta Uhum. aí das 4 horas da tarde, começa a escurecer e só vai amanhecer por volta Uhum. das 8 da manhã assim, entre os meses de novembro e fevereiro, né, eu diria. Então é Uhum. muito frio, muito escuro. As pessoas tinham que fazer o quê? Coisas internas. Por isso que tem É. muitos bons escritores, muitos bons intelectuais Ah, na meu Deus do cultura, céu. né, James irlandesa, na Joyce. cultura. James Joyce é Nossa. inegável. Nossa, Mas tem muitos só te outros. cortando, eu cresci assim com um desafio na minha vida para um professor lá do ensino médio, falando assim, olha, o dia que você conseguir ler James Joyce, Finnegan's Wake, por exemplo, você pode dar por realizado. E eu vou te contar, Não é já estou fácil. quase morrendo, não estou morrendo não, mas cara, é muito difícil aquilo, é muito difícil. Nossa, Finnegan's Wake. Mas enfim, Tem um dia pub, do James Joyce, inclusive, que ele faz, eu só não me recordo agora qual que é o livro, mas as pessoas, os fãs, eles fazem o tour que ele fez por Dublin. Tem algumas paradas ah, nesse livro. Eu vou pegar esse livro, maravilha, depois eu posto nos comentários, e aí maravilha. vou deixar para quem se Isso, interessar. É um ótimo livro vamos dar dicas de de James Joyce. literatura. Finnegan's Wake. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. Então, a impressão que eu tenho é a seguinte: é muito legal ver, por exemplo, os jovens ligados à tecnologia aqui em Dublin. Sim, É muito próximo disso, né? Tecnologia faz parte da cidade, do país como um todo, mas eu estou aqui na cidade. Então, assim, dá para entender por aí por que se tornou o segundo melhor país do mundo para se morar, né? isso era uma das coisas que eu ia falar. E tem uma coisa muito inclusiva, uma diversidade fortíssima, né, de várias etnias, como a gente acabou de falar. E, pessoal, e aqui é um lugar bom para aprender português do Brasil, viu? Porque tá cheio de brasileiros, viu? É. Sei que... Só finalizando a questão dos pubs, então as pessoas iam para os pubs para se divertir, só que tinha a área dos nobres e tinha a área dos ralés, da comunidade É, normal. E aí a dos comunidade, eles farrapados. ficavam no public place, então pub. O que você falou é uma verdade. Dublin, aí eu vou juntar algumas informações nessa fala. Dublin é uma cidade que concentra muito da população na Irlanda. Então, são mais ou menos 4 milhões de habitantes, né? Então, se a gente, tirando por comparação São Paulo, só a cidade de São Paulo são quase 12. E Dublin tem Seria essa assim, tipo concentração. Lapa com perdizes e, sei lá, e sei lá o Itaquera, quê. seria E, Itaquera. Mais ou menos isso, né? Itaquera para o Então, mundo. dá para ver que é menor, mas É assim, bem mas é muito concentrado. agitada, né? Mas É é muito muito agitada. agitado, é isso. Dublin, na verdade, assim, quem vai para a Irlanda e vive só em Dublin, que é uma pena, não conhece a Irlanda, porque Dublin é um cenário totalmente diferente. Uhum. Se você sai nos arredores, mesmo em algumas cidadezinhas ou vilarejos próximos, você já vê uma realidade totalmente diferente, o modo de vida. Você questionou essa situação do IDH, né, da Irlanda. E é muito por isso. Eles são muito abertos para essa questão tecnológica, para essa questão de inovação também, né? Uhum. Dado que aí o LinkedIn ele é uma empresa irlandesa, então olha a abrangência dessa companhia e várias outras. E é um hub, falando de negócios, é um hub na Europa para grandes empresas. Já era, mas com o Brexit isso aumentou muito mais, porque agora o único Isso. país que fala inglês, né, porque a língua oficial da Irlanda não é o inglês, é o Uhum. gaélico, que eu falei inclusive uma palavra no comecinho, mas eles têm o inglês como a língua comum do dia a dia. Então, o que as Tem. empresas estão pensando? Vamos colocar nossos headquarters em Dublin, porque tem E acesso daí, à a zona do partir... euro mais fácil, É, menos impostos. isso. Só E que, deixa eu te além falar. disso, Ah, a rapidinho, gente só para fala terminar muito, viu, essa parte. pessoal? Eu e o Dura, a gente fica brigando. Quem fala mais aqui. Quem fala mais, né? Vai. Além Além dessa disso. questão tecnológica e muito moderna, eles também são muito ligados à qualidade de vida. Né? Então, como eu disse, a Uhum. maioria da população é mais velha e eles têm um sistema de saúde muito bom, Eu apesar de ser vi isso. parecido com o americano, mas eles têm esse tratamento, né, e acompanhamento da saúde preventiva, e Uhum. também essas tradições e esse modo de vida mais voltado para uma questão mais natural. Eles não usam agrotóxicos tanto, eles não usam, eles preferem Uhum. coisas orgânicas.
e coisas feitas na Irlanda, né, produzidas na Irlanda. Você pode ver muito no Tesco e outros mercados que tem, eles colocam isso bem estampado nas embalagens, que é Eles produção gostam disso. local. Então, acho que isso que ajuda a ser um lugar, Acho. primeiro, assim, densidade populacional pequena, exceto pela capital, qualidade de vida e inovação tecnológica. Eu acho que isso traz isso, né, para essa ilha, para se tornar o segundo maior DH do mundo. Então, e aí como é que a gente faz assim? Nós vamos falar em outros vídeos, claro, sobre Irlanda, sobre Dublin, né? Mas você que morou aqui, o que que você recomenda para quem quer vir para cá? Porque eu vi muito brasileiro, eu vou encontrar hoje, inclusive, 3 pessoas que já estão aqui há algum tempo já. O que que você recomenda quando alguém pensa na Irlanda? A pessoa está no Brasil agora, tem mais ou menos a sua idade. Que caminho você acha que a pessoa, que caminhos você acha que a pessoa pode percorrer para poder chegar até aqui? Claro, contratar Foster Welt e OLGN, E óbvio, né? OLGN Óbvio. é a Mas assim, primeira, sem dúvida. porque pessoal, a gente traduz, a gente decodifica exatamente o que que vocês precisam para poder estar aqui ou em outro lugar que vocês gostariam de estar, de uma maneira mais produtiva, mais focada, mais otimizada. Essa que é a ideia, né, Dúlio? Para a pessoa Exatamente. pra pessoa não perder tempo e dinheiro com e também não passar por agruras, né? As pessoas sempre passam por agruras, mas dá para evitar Mas dá alguns para evitar, tem tropeços, muita né? coisa que é evitável, Joy, muita coisa. Eu Exatamente. falo isso como você falou, né, da minha própria experiência. Eu E, fui, quando eu fui, eu tive muita pesquisa, ajuda de pessoas, assim como uhum, a gente está falando, né, da Foster Welt e da OLGN, porque é um mundo novo. Então, para quem quer ir para Dublin, tem alguns caminhos, né? Isso depende muito de cada situação. Claro que a gente vai analisar cada uma e dar as uhum, orientações necessárias, mas existem, eu acredito assim, que três vias principais. A primeira é o intercâmbio mesmo. Eu vou colocar isso como primeira porque a grande maioria das pessoas que vão, e é uma oportunidade porque a Irlanda, e mais especificamente Dublin, está sendo projetada. Você que está aí vai ver várias obras na cidade, de tô prédios vendo. grandes, de residências estudantis. É, Então, é um plano do governo irlandês de transformar uhum, Dublin e a Irlanda em um hub educacional, em um hub de educação. Então, assim, uhum. intercâmbio, e eu digo em vários níveis, né? Intercâmbio de línguas, intercâmbio de estudos, intercâmbio de projetos, intercâmbio científico, tudo isso tem várias parcerias entre universidades brasileiras e universidades irlandesas, DCU, Uhum, UCD, Dublin Business College, que fazem com estudantes internacionais e principalmente com brasileiros para desenvolvimento de projetos de pesquisa. O próprio fato, né, do intercâmbio de línguas também, que é muito importante, muito forte aí, porque, de novo, né, é um lugar que fala inglês, tem proximidade com o Reino Unido, é. e eu acho que é muito legal, mais do que o intercâmbio só da língua inglesa. Eu, por exemplo, comecei a aprender francês aí na Irlanda, por contato Olha, com amigos belgas, amigos franceses, morei, né, muito tempo com franceses, então isso aproxima. E foi uma opção minha, mas, por exemplo, eu morei também com uma menina de Botsuana, que era um lugar que eu tinha pouquíssima ideia do que era, de onde era, enfim, e estou apaixonado desde então. É um dos lugares que eu quero conhecer por tudo que ela me contou. Então, Dublin, por causa desse cenário, ele ajunta muita gente de muitos lugares, passagens rápidas, às vezes, né? Pessoas que vão aí por uma questão mais pontual, mas que você consegue ter essa vivência expandida, né? Por mais que você esteja num lugar pequeno, o fluxo de pessoas, o turnover é muito grande. Então, conhecer uhum, pessoas da Europa, da Ásia, da própria América Latina, isso enriquece bastante. Então, eu acredito que o intercâmbio cultural é uma oportunidade muito boa. Claro uhum. que é sempre importante, principalmente para a gente brasileiro, lembrar que você está num lugar que vai ter muitos brasileiros, como você mesmo disse, né? Um lugar interessantíssimo para conhecer português do Brasil, mas ter esse equilíbrio. Eu não vou dizer para não se relacionar com brasileiros, mas saber qual que é o seu objetivo, né? Os brasileiros, a comunidade brasileira, isso por Uhum. experiência, ela é muito unida. Então, existem, né, muitas pessoas dispostas a ajudar, a compartilhar, a te orientar, mas também pode ser uma faca de dois gumes, porque você vai se acostumar a falar português. Então, meu conselho é: esteja perto de brasileiros, sim, mas esteja perto do mundo que você tem acesso. E no Uhum. terceiro ponto, para quem quer ir, é a própria experiência de trabalho, né? Se você tem um passaporte europeu,
Isso facilita muito. Dublin é um lugar que tem muitas oportunidades de trabalho e trabalhos modernos, né? A gente sempre Uhum. fala isso, tanto na OLGN quanto na Foster Welt. Então, Isso. carreiras modernas, hub de empresas. Então, você É. vai ter acesso a fazer parte de um squad, de um team muito grande, muito diverso, enriquecer o Uhum. seu currículo, enriquecer a sua experiência. E também para quem não tem essa oportunidade, ou para quem está chegando, outras oportunidades do que a gente chama aqui no Brasil, né, de subempregos, mas que podem abrir muitas portas para quem está chegando. O Como salário aconteceu com mínimo você, daí. né? Como Exatamente, aconteceu com exatamente, foi o você, que né? aconteceu comigo mesmo. É. O salário mínimo na Irlanda é o segundo maior da zona do euro, salve algum engano que eu possa ter aqui agora de alguma atualização, mas só perdia para Uhum. Luxemburgo até 2019. Então, assim, Uhum. é um lugar onde você. E eles dão muito valor ao trabalho, Joy. E isso é muito importante, né? Até a Uhum. gente comentou um outro dia, né, que eles adoram brasileiros por N motivos. Assim, a característica dos povos, apesar de condições físicas, climáticas, Uhum. históricas ser muito diferentes, a gente vê muita proximidade. O povo irlandês, as pessoas têm esse estereótipo de um povo frio, fechado, mas eles são muito calorosos quando você conhece. Eles são Ah, muito são muito reservados na sua diferentes. intimidade, como a maioria dos europeus, mas eles são muito respeitosos, eles são muito Uhum. abrangentes, É. acolhedores. O quanto de experiências que eu tive, por exemplo, com nativos, e principalmente mais velhos, quando eu cheguei para me ajudar, só rapidamente, né? Quando estava vindo embora já, eu vim em abril de 2018, e aí, no finalzinho da minha experiência, eu estava num parque que é bem próximo daí onde você tá, que é o Montjoy Square. E aí eu estava esperando um amigo chegar e olhando no celular, né, que ele tinha mandado a localização, e passou uma senhorinha, parece coisa de filme, né? Aquela senhorinha com o carrinho dela, vindo das compras. E aí ela me perguntou, tava com fone no ouvido, ela me perguntou: "Você tá perdido?" Aí eu não ouvi, aí ela perguntou de novo, eu falei, tirei o fone, falei, não, I'm sorry, I'm not, I'm waiting for a friend. Aí ela virou e falou: "Ah, tudo bem, não, tá certo. Se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar, tá bom?" E eles têm esse hábito, né, muito grande de Uhum. você tá É bem perdido, eu diferente. saio do meu caminho para te levar até É, onde você precisa ir. E é. depois eu Então, volto. só para comparar, pessoal, então assim, eu que estou sempre na Alemanha, posso falar para vocês, então aqui é uma versão de país moderno, claro, é um país moderno, só que muito mais caloroso, muito mais disruptivo e muito mais, como eu posso falar, e muito mais desorganizado, porque as pessoas não seguem as regras. Aqui Eles burlam bastante. eu fui treinado na Alemanha e eu vou falar que as pessoas aqui andam do jeito que elas querem, vão para lá, vão para cá. Sinal, para que o farol? Para quê? Tem negócio tá vermelho para pedestre? Não tô vendo. E E vai, vai, não é e assim? vai. Detalhe, a Exatamente. mão aqui é contrária, tá? É igual do A Reino mão é Unido. inglesa, exatamente. É É uma igual do ótima, Reino Unido. aí uma ótima oportunidade também para quem quer conhecer isso, né? É Para quem muito quer ter a gostoso, experiência, é né? É muito gostoso. legal, né? Uma É dica, os muito 10 diferente. primeiros minutos para quem dirige. Os 10 primeiros minutos realmente são bem difíceis. Eu tive, por exemplo, que eu segurava assim na porta do carro com a mão direita, porque ela já vai direto no câmbio, né? E logo É, quando você entra. Então eu segurava, mas depois que passa, você dirige aí assim vai, muito tranquilamente, vai. vai Só precisa como tomar cuidado, pessoal, para não ser atropelado, porque o trânsito é, é tem. de mão diferente. Eles veem o Várias contrário, tá? experiências. Mas eles buzinam bastante Sim, eles também, são funciona. bastante conscientes. Mas deixa eu Mas falar, ó, vamos terminar o vídeo, pra gente só terminar o vídeo que já vai dar nosso tempo aqui, ó. vamos. Então assim, você tá lá, então imagino você, o que que você daria de recado para você mesmo se você pudesse voltar no passado antes de vir para cá, por exemplo? O que que você falaria para você? Fale com a Foster Welt, com a LGN, para diminuir Ah, sem todas combinar, hein? essas. Sem combinar, Sem combinar isso. sem Mas é combinar. uma verdade, Joy, para diminuir e para mitigar muita coisa. Que, claro, eu aprendi experiência, Uhum, mas que eu poderia ter economizado tempo, dinheiro, energia e chegado com uma experiência uhum, diferente. Por exemplo, essa questão do uhum. trabalho, e que eu citei só uma coisa, né, que é a parte do passaporte. Mas quando você estuda aí, você tem o visto de estudante, você também pode trabalhar. É. Eu faria isso. Eu pensaria muito mais aberto, e isso é uma dica que eu dou para todos os orientandos que eu falo, e ou pessoas que estão nessa Uhum, experiência, pensar fora de Dublin. Tem o acesso por transporte público, metrô, luas, né, que é o ônibus deles, e o trenzinho que eles têm, ele é muito fácil ao centro. Então, hoje onde você está, né, Rotunda, é bem concentrado, que é bem centro. Então, aí
com aluguel ou um quarto dividido compartilhado, ele tem um preço mais caro. Eu mesmo pagava bastante caro porque eu queria ter aí a opção de morar no centro. Eu morei, inclusive, aí do ladinho, na Talbot Street, onde tem o Spire. Quem vai para lá vai ver o Spire, que é a agulha, sim, né, bem no agulha. centro. A gente pode gravar, eu quero gravar outros vídeos depois para a gente falar muito vamos mais gravar, de Dublin. vamos fazer versão 2 para a gente dar umas dicas, inclusive assim, em termos regulamentares, né, oficiais, de como vir para cá, né? Quais são os caminhos que a pessoa pode seguir para vir para cá, Perfeito. né? Oficialmente Mas falando, eu pensaria... a gente não quer mandar ninguém na roubada, não, tá? Tipo, chegar aqui, ficar ilegal, esquece isso, né? Exatamente. Mas a dica que eu daria para quem está pensando é pensar fora de Dublin e fora, inclusive fora de Dublin, eu digo nos arredores, mas pensar também na Irlanda, porque tem outras cidades que estão crescendo bastante. Limerick, Galway, Cork, que é a segunda maior cidade, inclusive base da Apple, aí, né? O quartel-general da Apple na Europa. E tem outras cidades também, mais para o norte, que estão se desenvolvendo. Então, pensar nessas situações, eu acho que é bastante interessante. Com certeza a pessoa vai encontrar menos brasileiro, né? Fora de Dublin, né? Com Exatamente certeza. por isso que eu estou falando isso também. A qualidade de vida é boa, existem oportunidades de trabalho, é fácil de viajar na Irlanda, porque só para vocês terem noção, o tamanho todo da ilha da Irlanda é 3 vezes menor do que o estado de São Paulo. Então você cruza de Dublin para Galway, que está ali na outra ponta, em 2 horas, 2 horas e meia. Dá para fazer muita coisa. Então não é eu vou ficar longe do Egito, vou ficar longe dessa cidade. Não, fica longe da comunidade brasileira, o que é bom para aprimorar o inglês, mas você vai ter contato muito próximo sempre. Legal. É isso. Não, então, não sei falar tchau em irlandês, mas enfim, voltaremos em breve com a Como nós continuação vamos fazer outro vídeo, então você pode falar Fáilte, que é volte sempre. Fáilte. Ok. Então, Duriel, vielen Dank é alemão, eu só sei falar alemão. A gente volta no próximo vídeo com mais dicas para vocês. Vocês viram, né? O Duriel já passou por aqui, então ele pode falar de carteirinha, mas ele tem outras vivências na Europa, né? E é claro que essas dicas de quem já passou por como eu estou aqui agora são dicas de quem tem olhos para essas questões. Não adianta só a pessoa estar no local, né, Duriel, e não reparar nas coisas e ficar só presa à compra ou à visita ao negócio e tal. Então, assim, reparem quando vocês forem viajar nas situações, em como as pessoas se comportam, como que o mercado atende as pessoas, né? Qual é o ritmo de trabalho, etc e tal. Certo? Exatamente. A gente volta em breve. Beijos. Obrigado, Joy. Beijo, pessoal. Tchau.